Hein? Quem mais? Bom, esse grupo de trabalho já está bem identificado. Que ações jurídicas cabem aos comitês de memória e verdade no terreno do Ministério Público, etc., etc. Dos companheiros que foram cortados, que estavam às vésperas de terminaram de ser julgados, como é o caso da Margarida, do filho da Margarida Alves, e de outras ações coletivas, de despejo, como foi citado aqui. Marcelo, muitas vezes, em nome do comitê, é acionado e ele vai lá, dá um apoio àqueles companheiros que foram presos naquele momento em uma ação absolutamente justa. Então, o comitê precisa estar atento. Eu pertencia à Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Olinda e Recife, quando Dom Helder era o coordenador dessa comissão, era arcebispo, e ele, quando criou a comissão, que fomos chamados um a um, segmentos diferentes, a primeira reunião ele disse assim: convidei essas pessoas, sondei primeiro, para que essa comissão fosse a voz daqueles que não têm voz. Isto é, dos que estavam presos em Itamaracá, os presos políticos, da terra de ninguém, lá de Casamaré, que era um terra que eram devolutos, foram ocupados pelos pobres, agora os ricos estavam tombando, sem ser dono da terra, e despejo, mais despejo, e ações de camponeses da zona canavieira. Então, a comissão teve um papel, uma projeção muito importante, cumpriu um papel naquele período. Hoje, elas não existem mais, foram instrumentos da sua época. Alguns estão tentando reorganizar, como no caso de Pernambuco, Marcelo que faz parte desse esforço lá, mas os comitês de memória, verdade e justiça têm que cumprir papéis desse tipo. Nossa tarefa não é igual à dos órgãos do Estado ou da Arquidiocese. Os comitês de memória, verdade e justiça têm lugar para ele na história enquanto tiver um só desaparecido. E nós temos cerca de 160 oficialmente reconhecidos pelo Estado. Porque os índios e os camponeses não estão entre esses 167 que eu estou falando. Entre esses 167 está Fernando Santa Cruz, está Manuel Aleixo. E foram as ações que trouxe a Manuel Bezerra, que também não estava reconhecido, aqui filho do Rio Grande do Norte, e foi dada uma sepultura digna de chefe de Estado. Eu estava aqui em 1992, para recebê-lo no aeroporto, com a Melinha, que chegava de São Paulo, em nome da prefeitura Luiz Erundina, e de lá, num carro de bombeiro, até a casa de estudante, depois até Caiçara, nunca nenhum governador de Estado, o Roberto estava filmando tudo, documentando tudo, já naquela época, teve a recepção que teve a Manuel Bezerra, aqui em Natal e em Caiçara. Não foi isso, Roberto? Nunca o governador chegou em Caiçara como chegou a Manuel Bezerra, com a cidade toda parada, os ramos de coco, parecia Jesus chegando em Jerusalém, aquele negócio, aquela imagem bíblica que a gente conhece, aqueles ramos de palha de coco e tal, e os estudantes perfilados na entrada de Caiçara até a casa do pai dele, para receber os restos mortais de Manuel Bezerra. Então, nós temos que fazer isso enquanto tiver um só desaparecido, tem razão de trabalho e de existência dos comitês. Então, portanto, eu estou de acordo com esses GTs, o primeiro começando aqui pela ação jurídica. O segundo, entre os que o Marcelo ali que propôs, eu acho que o da mobilização é muito importante. E eu acho que o Comitê do Piauí trouxe uma experiência importante de atividade na universidade, de um cartaz que pode se espalhar como atividade de mobilização que encurrala o inimigo, que encurrala o fascismo, denuncia o fascismo. Que é eles que estão no momento fazendo isso. Quando o companheiro Natanael, junto com o DCE da universidade, lá em Pernambuco, da Universidade Católica, anunciou uma proposta de homenagear o centenário da Revolução Russa dentro da universidade, esse tal desse MBL foi ao reitor, fez um documento, botou na internet, como é que a Universidade Católica vai homenagear uma revolução que matou os católicos e o PPP foi para cima, para impedir a homenagem. Que, independente de concordar ou não com ela, é um fato histórico, é o protagonismo da classe trabalhadora do mundo, onde foi mais alto o seu protagonismo, e onde os seus direitos foram levados a um ponto mais elevado. Então, por isso que eles não querem essa comemoração. Então, eu acho que essa ousadia que eles tiveram teve uma resposta à altura, um ato de desagravar o companheiro, e depois a data foi mantida e houve a homenagem. Porque houve uma contra-resposta.
Então, portanto, eu acho que a mobilização é necessária ser articulada em cada comitê e espalhar isso para o restante dos estados. Um outro grupo, que o Pedro falou, além da jurídica, mobilização, é o grupo que vai ver todo esse debate substancialmente em termos de conteúdos concretos, de propostas concretas, quais nós selecionamos, quais são as mais objetivas e substantivas que nós vamos abraçar. Não pode ser uma coisa muito diluída, botar 1000 propostas. Quais são, até o próximo encontro, quais são as propostas que vamos sustentar? Então, este grupo, esse GT, eu acho que deveria ser a companheira Lúcia Guerra, a companheira Nazaré, que organizasse, que vem com a experiência de relatoria, de discussão, está em fase de elaboração das propostas da Paraíba, da sua comissão. Então, eu acho que essa coordenação, quem mais queira contribuir, vai para ali. Então, esses 3 grupos de trabalho, se de 1 hora após o almoço, eu acho que de 14 às 15, viu, Roberto Monte? De 14 às 15 após o almoço, esses 3 GTs trabalhariam por 1 hora, discutindo, aqui mesmo pode ficar um grupo desse canto, outro grupo ali desse canto, e faz conversação. É um cochicho, é uma conversação, não é discurso. Relembrar e mapear hierarquicamente essas propostas. Eu acho que com esses 3 GTs nós estamos indo bem. A questão a questão do Fórum Mundial é muito simples, nós não vamos fazer um outro encontro. Eu até acho que o encontro para o ano nem vai ser possível, porque é um ano eleitoral. No primeiro semestre é perto demais desse. E no segundo semestre é eleição. Então nós vamos, como fizemos ano passado, quando é eleição, a gente bota no ano seguinte, logo no primeiro semestre do ano seguinte. Agora, no Fórum Mundial, nós vamos botar na pauta deles a nossa bandeira, memória, verdade e justiça. Esse é o nosso papel dentro do Fórum Social Mundial. Levar para a pauta do Fórum a bandeira, memória, verdade e justiça, que vai ter eco, porque lá vai ter gente da América inteira, e nós temos em toda a nossa América o problema da bandeira e da memória. Guatemala tem mais de 100 mil desaparecidos, um país pequeno, desde a derrubada do Jacó Arbenz, que soma 100 mil desaparecidos naquela terra. Então, nós precisamos estar solidários e ouvir as experiências do Uruguai, da Argentina, do Chile, etc., da África do Sul, da Espanha, com cerca de 80 mil desaparecidos pegando desde 1936, da Guerra Civil Espanhola até hoje, que não foram apurados. Portanto, nós temos muito claro que esses 3 GTs vão organizados, são o que teve, e de forma organizada e hierárquica, pela sua importância, apresentada por nossa deliberação à tarde, das 15 até as 13, e às 16. E às 16 a gente lê a minuta da carta que eles vão receber e preparar essa minuta, e de 4 às 5 a gente vota o relatório, vota a carta, concorda do Rio Grande do Norte, até porque Comitê Memória e Verdade de Rio Grande do Norte e não de Natal, pelo conteúdo representa o Estado, né? Obrigado.